pessoal, tudo bem? Estamos hoje então para mais um episódio do nosso Porquê Podcast, episódio de número 21, e hoje o assunto é um assunto bem interessante. Mas antes de falar sobre o assunto, eu quero apresentar para vocês o meu convidado hoje, mega especial, lindo, maravilhoso, meu marido, né? Clóvis Reis. É por isso que ela começa o episódio. Para ela falar um convidado mega especial, lindo, maravilhoso. É bom. É o combinado. Eu tenho o costume de perguntar para as pessoas assim: alguém já falou que te ama hoje? Não, É hoje não. É. E é lindo a gente receber assim, lindo, maravilhoso, querido. Viu? Pegue a febre, por favor. Fica a dica. Tudo Então, bem, Dona Marina Scherer dos tudo bem. Reis? E Tudo com certo? você? Tudo belezinha, tudo belezinha. Então, o episódio de hoje, nós vamos falar sobre hábitos. Vamos agora, talvez alguém pense, eu não tô nem aí porque eles pensam, tá? Mas, nossa, agora vamos falar de hábitos, vamos falar dos nossos hábitos Isso. e da nossa visão sobre hábitos. Não é o técnico, correto? Não é o técnico, é o que a gente vive, né? É o prático. É o prático, exatamente Isso. aí. Taca a pau, Marília. Então, quais hábitos hoje que tu considera, assim, que são essenciais e que nos levam para aquilo que a gente quer? Comer, dormir e viver. Só esses três hábitos. O cara quer aprender Tomar a... água. Tomar É, o água. viver, a água Não, se igual no viver. viver não é hábito. Como é que é? Quais hábitos hoje tu considera que são essenciais para que a gente siga evoluindo, crescendo? Legal. Pra... Aí que entra... Agora né, é lindo. Depende do objetivo. Qual Sim, objetivo? para os nossos objetivos hoje. Qual deles? Né? Ou, dá um exemplo, não precisa falar exatamente então, do nosso. Porque, exemplo, tu me pega assim, qual hábito que é essencial, que é importante? Não sei, né? Porque se nós pegar o CAP, consciência, um hábito é uma ação, correto? Correto. Um hábito é uma ação que eu faço quase que inconscientemente. Exemplo, para quem dirige. No automático. Tu pensa em fazer as marchas, é primeira, é segunda, não, tu faz no automático, né? Isso é um hábito, correto? Então, se nós pegar o CAP, que é consciência, ação, propósito e prosperidade, eu diria assim, qual é o propósito? Me fala o propósito, me fala o objetivo, que eu vou te dizer o hábito. Não, eu queria que tu explanasse quais os nossos hábitos bons, então vamos dizer assim, que nós temos no nosso dia a dia, que nos leva aos nossos objetivos num geral. Vou falar por mim então, tá? O hábito de ler, estudar. E eu já me peguei assim, me peguei é bom, né? Mas assim, ó, cara, dá uma oportunidade, pá. Eu tô com um livro na mão em casa, né? Ontem à noite, numa segunda-feira, né? A gente tava em casa lá e a Mariana tava fazendo Organizando a janta, pedi pra ele colocar a mesa. E eu tava no meio de um assunto importante, de um Lendo. capítulo. Então, eu sempre tenho um livro comigo. E eu digo que a transformação da minha vida eu devo aos livros. Devo aos livros não, mas eu aprendi demais, demais, me ajudaram demais. Então, o hábito da leitura, para mim, da leitura, e aí vem o autodesenvolvimento, o desenvolvimento, cara, para mim é primordial, é básico. Eu aprendo sobre relacionamento, sobre empresas, sobre tudo. Sim. Sobre tudo, né? Livros, a Bíblia, então, para mim é... Tá, leitura. Muito bem. Aprendizado, poderia dizer, né? Tá. O hábito de aprender. Eu falo que a cadeira de aprendizado a gente tem que levar conosco. Viu uma situação, senta na cadeirinha de aluno e aprende. Aprende o que fazer e o que não fazer, né? Sim. E o que mais? Qual mais? O hábito de ter horário para dormir, né? Sim. A gente já deixou de comparecer em vários compromissos assim para dormir cedo, né? É que eu acredito que quando tu entende assim o que de fato faz sentido pra ti, sabe? O que tu prioriza na tua vida, tu deixa de fazer as coisas pra agradar os outros, né? Tu vai fazer o que de fato faz sentido e que caminha, te leva naquilo que tu quer, né? Então, nós temos o hábito de acordar cedo lá em casa, correto? Sim.
Então, para isso acontecer de uma forma leve, tranquila, Saudável, saudável, né? A gente precisa o quê? dormir cedo. Dormir cedo. É incrível, né, que a gente já foi sexta-feira, sábado, dormir 9 da noite, né? Sim. E tá tudo bem para nós, é de boa. A gente não faz como, meu Deus, preciso dormir este horário. Né? Porque dá sono mesmo, Não, né? a gente tá podre de cansado. Mas é uma coisa que faz sentido para nós e que a gente gosta disso. A gente até já conversou sobre isso, né? Até a questão da alimentação saudável, né? Que a gente pratica muito lá em casa. Óbvio que comemos porcarias de vez em quando, mas o que reina lá em casa é uma alimentação saudável. Então, muitas vezes a gente tá, se a gente fica, né, um tempo viajando e volta para casa, porque a gente fala, ai, que delícia comer uma comida saudável, né? Que saudade que eu tava disso. Arroz, feijão, Arroz, salada. feijão, uma carne e uma saladinha e era isso. Não tem nada de demais, né? Falando sobre isso, eu falei que eu aprendi sobre alimentação, eu aprendi com o teu pai Hum. a comer feijão num restaurante, né? Achava desperdício comer É, feijão. exato, eu achava mesmo, porque assim, ó, pegar lasanha, pegar massa, pegar molho, pegar isso, pegar aquilo, Tudo. cara, 59 carboidratos. nossa, Jesus. E eu aprendi porque a gente saía muito, né? A gente saía bastante viajar, saía bastante no trabalho Trabalho. e almoçava fora. Cara, que loucura. Hoje é arroz, feijão, mais um pouquinho e acabou, né? Mas é sobre alimentação, né? E cada vez a gente vem intensificando mais a questão da alimentação, né? É porque a gente também entendeu, né, que, exemplo, claro que a gente de vez em quando come alguma coisa, como eu já falei, mas no dia que a gente come a pizza de noite, exemplo, o outro dia de manhã, O gente, dormir é ruim e o é uma acordar é treva. terrível. É treva, acorda mal, daí quer treinar, porque normalmente a gente faz de manhã, né? Ou vai treinar, ou quase vai correr. Não é o mesmo Tu sa- desempenho, não é o mesmo. Não, o mesmo É ruim, desempenho. é ruim. Sabe que uma das coisas que mudou pra mim como eu gosto e quando eu não, eu gosto de ter o meu tempo de manhã de oração, minha rotina matinal Uhum, de oração, de leitura, leitura da Bíblia, leitura do teu do livro. meu livro, dos meus Uhum. vários livros que eu tô lendo lá, que começa um, para e vai em outro, enfim. E quando eu não consigo isso, eu fico, o dia começa errado. Sim, E o que acontecia quando eu comia além do que eu precisava, ou, né? No outro dia eu não conseguia me concentrar na leitura. Para correr, então, cara, que droga. E eu comecei a escolher, né? A Marina sabe. Comecei a escolher o que faz mais sentido para mim. O outro dia, ou quando eu bebia. E não é beber de ficar bêbado. não. Mas às vezes tomava. Uma, duas cervejas, não. É, Long neck. cara, ficava ruim no outro dia. O que eu comecei a escolher? O que faz mais sentido para mim? Eu comer. A gente já falou que rodízio a gente não vai, né? Só se a gente é convidado para algum E evento tem que ir, específico. e em algumas situações Viu, tem que ir. produção? A produção nos convida de vez em quando. É, mas é quando é uma situação muito. E já teve rodízio que a gente não vai, né? Nega e não vai. Por quê? Porque eu não tenho maturidade para isso. Porque tu acaba, gente, tu vai no rodízio, né? Por mais que tu seja, nossa, a rainha do autocontrole ali, eu sou focada, eu gosto de comer saudável, óbvio que tu vai comer. As coisas vêm na tua frente, tu vai olhar, tu vai comer. Tu? Eu vou comer, tá? Eu E eu falo por também. mim. Eu sempre me passo no rodízio, sempre. Eu como bem menos do que eu comia, mas ainda me faz mal. O Mas pouco que eu porque como, come além do que normalmente come. exato. Ainda mais à noite, né? Então não se colocar em posição de risco, ter consciência sobre isso, né? Isso. E aí, isso tudo faz com que a gente tá falando do acordar e já falou do dormir cedo, e daí Da já veio da alimentação, né? alimentação, que Então nós estamos impacta, né? falando de dormir cedo, do aprendizado que para mim é primordial em todas as áreas da vida. Um hábito, olha só. Agora quando a gente enfrenta desafios, né? Exemplo, mercado, trabalho, o mercado. Pô, o mercado diminui, Travou. dá uma Vai. diminuída, dá uma travada, que as oscilações de mercado, que ok, é normal. O que eu faço? Até falei para a Marina, né? Pô, eu vou estudar, cara, o que eu tenho que estudar sobre mercado, estudar sobre gestão de empresas. Eu já estudava, mas sim, eu tenho que intensificar, eu tenho que aprender mais. O que está acontecendo? Sim. Né? Isso é um hábito meu que eu tenho de aprender, de me desenvolver, de buscar conhecimento. E se olhar lá no análise de perfil comportamental, né? Um dos valores é isso, né? Autodesenvolvimento? O Não teu? tá encaixado, autodesenvolvimento está encaixado naquilo ali. No teu? Exato.
É que a análise de perfil não mente, né? É. Ela é outro hábito que eu acho que tu falou também sobre ter teu tempo de ler a Bíblia, que é a questão da espiritualidade, né? Isso influencia no teu dia a dia? O hábito da espiritualidade ou de Uhum. oração? Os dois, de orar e de exercer a Sabe espiritualidade. que eu escutei de alguém, não me lembro de quem e não sei de quem é também, mas fala assim que eu não lembro de ter orado mais de 10 minutos e também não lembro de ter ficado mais de 10 minutos sem orar. O pastor falou isso, É? mas eu não lembro. É, ele falou isso na última aula, mas não Né? lembro de quem Então, foi. para É. mim, isso que é espiritualidade é uma das bases, é uma das áreas de uma vida sistêmica, né? Uhum. Eu exercer a minha espiritualidade, independente da crença, né? E para mim faz total diferença, porque são esses princípios, é com isso que que as minhas decisões são baseadas. Pô, vou lá, vou fazer isso aqui, vai contra os meus princípios, não vou fazer. Sim, É ter temor, né? E mas aí é a isso. Bíblia diz que a verdadeira sabedoria está no temor de Deus. Então, tá vendo que junta as duas coisas de novo, né? Cai na sabedoria, no conhecimento, em buscar aprender, em buscar se desenvolver, buscar se conhecer. Então, espiritualidade é. Por que que muitas pessoas têm a vida desalinhada? Muitas vezes elas não têm uma espiritualidade, muitas vezes, não estou falando de todos, né? Uma espiritualidade ativa, ou não seguem nada, elas estão, A deriva. elas estão por louco nesse mundo aqui, assim. E a grande maioria daí acaba se perdendo, porque não tem, elas, cabe no episódio anterior, elas são é, vítimas, elas são conduzidas pelas emoções e pelas circunstâncias, né? Faz Sim, sentido? total. Então, espiritualidade é princípios, é viver por princípios e acreditar que tem algo que nos guia, algo maior, que nos cuida, nos É, direciona e que confiar espera algo de nós. também. Não é só orar, né? Não, espera algo, espera ações da nossa parte. Sim. E tá, a gente conversou então sobre os hábitos: leitura, aprendizado, acordar cedo, se exercitar, comer saudável, orar, né? O Uhum. hábito da espiritualidade. E o que tu considera que é o importante para ter de fato esses hábitos? O que que eu preciso? Ah, é alguém que não tem o hábito da leitura, tá? Ou não tem o hábito de acordar cedo. Por onde eu começo? Por onde eu começo, Eu Marina? quero ter esse hábito. O que que eu faço? O que eu faço, Marina? Eu sou a entrevistadora aqui. Não, mas não é. Isso é uma troca, né? Não, eu sei Esse que que é, é. só que ela tá jogando só pra mim, né? Vai lá, Marina, me Eu não ajuda tô aí. jogando só pra ti. Como é que. Repete a pergunta aí. Pra começar, um hábito. Tem que ter o quê? Por onde eu começo? Se eu não tenho esse hábito? Desenhar, organizar a rotina? Eu, faz sentido, Marina, que a gente só desenvolve um hábito. Exemplo, uma pessoa que não tem nenhum objetivo, faz sentido ela ter algum hábito? Ela querer intencionalmente desenvolver um hábito? Não, Então, por onde que ela começa? pelos objetivos. Fala mais pra mim aí. Ela tem Como que. que tu começaria? Como que tu começou? Como que foi a tua? Ah, tanto de acordar cedo, como de se exercitar, enfim, eu queria outros resultados, né? Eu tinha outros Tinha alguma objetivos. coisa que te incomodava? Sim, me incomodava a questão da saúde, me incomodava a questão profissional, que eu não estava feliz, não estava no lugar que eu achava que era o meu lugar. Uhum. Então, isso tudo fez com que eu me movimentasse, que eu buscasse outra coisa. Então, o hábito ele tem que ter um motivo, né? Exato, tem que ter um porquê, né? Um porquê que Porque te mova, que te faça fazer aquilo lá. Porque muitas vezes é como a gente já falou, né? Muitas vezes eu não tô a fim de ir, né?
Eu não tô a fim de acordar cedo, eu não tô a fim de treinar, eu não tô a fim de ler, mas eu faço. Eu faço. Por Por quê? quê? Porque o fruto daquilo ali vai ser bom, né? É disciplina daí, né? Constância e disciplina, porque eu sei que aquilo vai me levar a algum lugar. Isso é como a analogia aquela do solo, né? Eu preparo a terra, eu boto a semente ali da fruta que eu quero. O meu objetivo é no fruto, né? Mas eu estou preparando o solo, correto? Eu preparo o solo, eu jogo a semente daquele fruto, cuido, rego, cuido, vai vir uma árvore e adiante eu tenho a possibilidade, ou adiante tem a colheita, correto? Correto? Então o hábito é isso, por isso que nós falamos no começo, né? Um hábito só faz sentido quando eu tenho um objetivo. Sim. Eu defino o objetivo, por isso que nós falarmos CAP é consciência de onde eu estou, que nem tu falou, pô, não estou feliz com o meu peso, não estou feliz com a minha aparência. Ok, e agora? Para onde eu quero ir? Ah, eu quero, se eu peso quantos quilos? 108. 108 quilos, quantos quilos eu quero pesar? Eu quero pesar 70. Beleza, eu já defini o propósito. Consciência, propósito. Agora, no meio disso aqui tem ação. E agora eu vou entrar em ação, vou fazer diversos, vou ir na academia, vou cuidar da alimentação, vou procurar ajuda, vou procurar especialista para me ajudar. E aí eu atinjo o meu propósito. E quando eu atinjo, na verdade, a prosperidade está acontecendo consequência, sim. no caminho, né? No De processo. tudo isso, sim. A gente fala, né? Consciência sem ação é frustração. Então, vem a consciência e a gente coloca o hábito. Sim. Só que o que acontece, muitas pessoas, e inclusive eu me colocava nessa situação de eu quero emagrecer. Quais as ações que eu tenho? Quais são os hábitos que eu tenho? Comer mais, né? Sim. Então fica só pensando, Eu estou exemplificando, né? Sim. Que a pessoa tem um objetivo, tem o objetivo de comprar uma casa. Eu quero comprar uma casa, eu preciso de, sei lá, 500 mil. Mas o que ela faz com o dinheiro dela? Gasta tudo. O que ela faz ao invés de procurar uma nova renda? Ela fica, vamos botar aí, fica matando tempo. Ela trabalha 8,8 horas, 44 horas por semana, e o resto do tempo dela, ela não se desenvolve, ela não estuda, fica em casa olhando TV. Tu acha que essa pessoa vai conseguir? Não vai conseguir. Porque os hábitos dela estão desalinhados em relação ao objetivo. O que essa pessoa tá? Ela tá na consciência, ela quer uma casa, ela sabe o propósito dela, mas ela não tem o meio, a ação. O que essa pessoa vai ser? A pessoa frustrada. O que essa pessoa vai ser? Aquela que reclama, aquela que se vitimiza, aquela que diz que tudo no mundo é ruim, que ela é a injustiçada do mundo. Ela tem um objetivo, mas ela não tem a ação, não tem os hábitos. Sim. E às vezes a pessoa não tem nem objetivo também, né? Exato. E aí é um barco à deriva. E aí tudo é ruim ou tudo é bom, né? Faz sentido? Faz total. Então é sobre nós termos consciência. Eu acho que eu acredito que muito antes dos hábitos vem a consciência, né? Do que a gente quer. Do que a gente quer. Para onde a gente quer ir. Para onde a gente quer ir. E às vezes é que saber exatamente para onde a gente quer ir é difícil. Sim. A gente pode começar por onde? Aonde eu não quero estar. E às vezes muda, né? Tem pessoas, exemplo, eu gosto de ler. No episódio anterior eu falei que eu liguei para um amigo meu e ele, eu tava puto da vida, tinha um livro na minha frente sobre não sei o que lá, emocional. Emoções, E aí emoções passam, decisões não. Né? O que eu quero dizer sobre ambiente, né? Ser intencional sobre os ambientes pode ser um hábito. Intencional eu quero dizer assim, cara, se eu vou na igreja, se eu quero ter uma vida espiritual ativa, eu não vou entrar. Exemplo, vamos pegar outro. Se eu quero emagrecer, eu não vou ficar indo em rodízio, né? Sim, eu vou andando com pessoas que só comem. Que só vão em rodízio. Não treinam. Óbvio que conviver a gente vai conviver, mas isso acaba
tornando mais difícil o processo, né? É. Se eu vou na academia, se eu tento me alimentar saudavelmente, se eu faço todo esse esforço, exemplo, e a pessoa que mora comigo na minha casa, né, meu parceiro, meu cônjuge, não faz esse movimento todo, é bem mais difícil. A gente já teve, o Clóvis sempre me apoiou, né, nessa questão, assim, sempre fez a dieta comigo e nunca reclamou, às vezes dava uns piti, Não, sim. nunca reclamou, é mentira. Mas É, fazia. fazia, às vezes, porra, quero comer outra coisa, não aguento mais ovo, não aguento mais isso. Mas sempre fez. E hoje, ele é meu parceirão nisso, na questão de alimentação. Muitas vezes até ele me puxa quando eu tô a fim de comer uma coisa diferente. Mas a gente tem que entender que se a gente tá do lado de uma pessoa que busca o emagrecimento, ou busca uma alimentação mais saudável, Objetivos comuns, né? se a gente fica trancando isso, ou fica, eu tô comendo um ovo aqui com arroz e ele tá ali comendo uma pizza, pô, torna mais difícil, né? Eu É. acho sacanagem, na verdade. Sim, é isso aí. É isso aí. Aproveita essa oportunidade, faz a tua vida ficar mais saudável também, né? Se a pessoa do Exato. teu lado tá fazendo isso, te dê essa oportunidade de ser mais saudável, então, né? Que alimentação saudável pode ser um valor de valores e princípios? Pode. Alimentação saudável, vida mais saudável, né? É. Pode ser um valor. Ah, Clóvis, mas para mim também é. Tá, mas tu dorme 2, 3 horas por noite, tu se alimenta mal, tu enche a Tu fuma cara, tu pendrive, fuma pendrive, tu fuma pendrive. fuma pendrive, como é que é isso? Aqueles vape. É. Então, assim, beleza, é um valor, mas tu faz tudo ao contrário. Porque o que define os nossos valores são as nossas ações. Isso. E o Clóvis sempre me acompanhou, assim, nesse sentido de, sem questionar muito, né? Mas eu entendo que ele gosta de entender todo o porquê das coisas, né? E depois que ele assistiu uns vídeos, foi muito bom, gente. Depois que ele assistiu uns vídeos sobre alimentação saudável, ele deu uma virada de chave sobre isso, maior ainda. Eu assisti 2 horas de entrevista com o Dr. Larry Nós Ribeiro, que estávamos no aeroporto. eu gosto demais. Aquele homem é, pô, inteligente pra caramba, cara. É fantástico. E aí ele falava sobre glúten, e a minha mãe teve um problema seríssimo, Sim, né? a sogra tinha doença de Crohn no intestino. Provocada pelo Pelo glúten, né? glúten. Glúten, sobre o açúcar, sobre o sal, sobre lactose. Ele falou isso uma série Sobre de. o álcool, né? Bebida alcoólica. Bebida alcoólica, mas a bebida alcoólica eu tenho mais um viés espiritual sobre isso, como que ela nos afeta espiritualmente, a Tá. bebida, né? Físico também, né? Mas talvez o meu maior temor em relação à bebida alcoólica é física e ainda mais espiritual. O quanto que a gente se torna suscetível, né? Espiritualmente falando, quando a gente ingere bebida alcoólica. Hum. Então, são coisas que a gente começa a olhar, começa a aprender e, cara, o que vai determinar o meu progresso? São as minhas E a gente ações. assistiu outra dica, fica a dica, a gente assistiu o documentário na Netflix, Como Viver Mais de 100 Anos, eu acho, É né? alguma coisa assim, É sobre algo assim, longevidade. é um documentário sobre longevidade, sobre as pessoas que vivem mais de 100 anos. E, claro, tem várias chaves ali, assim, várias, isso, é aquilo, mas uma das coisas é a alimentação, né? É a Uma, alimentação, é a espiritualidade, é praticar exercício. uma das coisas que eu lembro que eu falei agora aqui, não vamos andar mais com quem anda em rodízio. Uhum. Que eles falam a tribo certa, lembra? A tribo certa. Tribo certa é o quê? Pessoas que falam, nesse contexto lá que falam que têm hábitos semelhantes. Uhum. Que daí são hábitos de se exercitar, hábitos de conversar, de jogar, assim, para exercitar, né, a mente. Mas uma das coisas, não lembro se tu lembra que eles falaram num dos episódios que é uma parte chinesa lá, não sei de qual lugar que era, que a gente tem que comer apenas 80% da capacidade do nosso estômago, se Não vi. alimentar. Acho que esse tu não olhou. Então, toda a refeição, porque muitas vezes, né, e eu me incluo nisso, Come 200%. tu come até se tu sentir que tu está A cheio, né? comida tá aqui na Hoje não, né? Hoje a gente pesa todas as refeições, quase todas, né? quase todas. Quase todas, então eu como o que tá no plano, de fato. Mas o que antes era o banalizador, né? O que para de Era a comer comida quando sair pelos olhos. tem cheio. Jesus E ali Cristo. ele fala, eu achei bem interessante, que, tipo, comer 80% da capacidade do estômago.
E depois que a gente entende também mais sobre digestão, sobre isso do estômago, a gente vê o quão esforço o estômago tem que fazer, né, Pra para digerir. digerir toda a nossa alimentação. Então faz sentido eu não enchê-lo, né, para Sim. que meu corpo não sobrecarregue, né? Até uma das coisas que eu vim da minha última consulta com a endócrina foi a questão de mastigação, né, Clóvis? Que a É gente complicado também lá ali. em casa tá sempre se policiando, um tá puxando o outro. E ela me falou uma coisa muito interessante, que a digestão, 20% da digestão começa quando a gente para e olha o prato, o que a gente vai comer, porque daí o cérebro já associa que vai entrar o alimento e já começa a digestão. Só que o que que acontece hoje em dia? Hoje em dia a gente simplesmente nem olha o prato, né? A gente só manda a comida para dentro. Então 20% já se perdeu ali, né? E aí se tu nem mastiga direito o alimento, quantos por cento tu vai ter? Então tu tá jorrando, botando do nada um monte de comida pro teu estômago, ele não tem nenhum tempo de assimilar que vai entrar comida, de fazer todo aquele processo. Tu nem mastiga direito, que era o meu caso. O que vai acontecer? Eu já não absorvo no normal a alimentação por causa da bariátrica, então absorvo menos ainda, porque o intestino tem que fazer muito trabalho para digerir Um aquilo. outro hábito da nossa casa é Oração, oração. na hora do alimento. Teve um tempo que a gente comia no sofá, né? É na mesa, fazer oração, gratidão, né? Principalmente gratidão. Outro hábito. Tudo junto, tá vendo? Sem celular na mesa. Uhum. Sem televisão, sem música, sem nada. Na hora de comer. Na hora da refeição, né? Uhum. Gratidão, oração. Aí nós priorizamos pelo menos uma refeição no dia juntos, né? Fazermos juntos. O que a gente faz na grande maioria das vezes é almoço e E janta. duas, pelo menos É. duas. Mas isso é bem importante, o Klaus falou. Na mesa, sem Quantas pessoas. distrações. E nós almoçávamos, né? Quantas vezes, né? Com o garfo na mão e o celular na outra, respondendo mensagem. Ou às vezes assim, ó, só olhando rede social. Ponto. Só rodando Instagram. Sim. Olha, olha o ridículo disso. E aí a gente não fica presente, né? Não, nem sente a comida, não E tem aí, noção do que tá comendo. E ensina o que pros seus filhos? sobre isso, eu escutei uma vez alguém falando, de novo, não lembro quem, que quando a gente está nesse estado de comer e não estar presente, é como se fosse um carro ligado na luz, né? Eu só passo, né? Eu pego aqui, pego aquela carga e vou embora. Eu não, Absorve? eu não tô ali para experimentar, para degustar aquele alimento, né? Então é bem. E aí o Dr. Lai Ribeiro fala assim sobre alimentação, né? O que a gente come, né? Ele fala assim, que nós somos o que a nossa comida come. Fale mais. Do que é, o que nós estamos comendo? O que a gente se alimenta? É, como bolacha, Clóvis, tá? Mas do que é feita aquela bolacha? Eu como verdura. Quanto que tem de Agrotóxico? agrotóxico naquela verdura que tu tá comendo? Eu como frango todo dia. O que tem no frango? Aquele frango de 25 dias, em 25 dias ele tá com 2 quilos. Infelizmente, né? E por que aquele pessoal vive muito Eu mais ia lá? falar isso. Porque não tinha indústria, né? Eles Tem. plantavam. Tem até um pessoal da Nicarágua, acho que que não tem acesso a uma ilha, Não, né? não, é da Turquia, eu acho que é. Bom, é uma ilha que inclusive eles moem o milho para fazer o pão, o trigo, enfim, Eles plantam e porque moem. eles não têm acesso, né? Não tem Não, indústria. não tem indústria lá. Então, o quanto isso contribui para que eles vivam mais, né? É, E aí dormem quando o sol se põe, acordam cedo, né? Fazem tudo certo, como a gente deveria fazer, na verdade, né? é isso aí. Então tá. Hábitos. Primeiro ponto, então, definir o objetivo. E aí eu moldo os hábitos para conquistar esses objetivos. Faz sentido? Faz total sentido. Consciência de onde eu estou, consciência para onde eu quero ir
e os hábitos são os meios de atingir esses objetivos. Uma coisa bem legal, para quem não conhece, é legal o livro do Abílio Diniz. Abílio Diniz é um cara, eu acho que deve estar quase com 90 anos, ativo total, né? É um grande empresário, um baita de um Joga case. tênis, né? Faz de tudo o homem lá. Um Corre. baita de um case de sucesso. E, de novo, emprestei esse livro para alguém. Quem está olhando, por favor, me Não devolva. voltou. Mas é um livro maravilhoso. O que ele diz? Que aos 26 ele fez 90, 80 anos. O que ele quer dizer? Ele começou a se preparar para a velhice dele. Tanto que hoje ele é ativo, enfim, né? Eu tenho uma frase que eu escutei num podcast que eu guardei pra mim, que é: eu quero ser uma velhinha que vá no banheiro sozinha. Tenha músculos e vá no banheiro sozinha. Então a gente tem que ter consciência de que a gente está construindo hoje os músculos que a gente quer ter lá na frente, né? Uma das coisas, pessoal, sobre hábitos, agora uns dias atrás, a gente estava conversando com algumas pessoas e veio alguns casos sobre diabetes, né? Uhum. Que é uma doença perigosíssima, porque ela não dói, né? Ela é silenciosa. E de pessoas com membros amputados em função da diabetes. E alimentação, né? O Dr. Léo Ribeiro fala, e até quem quiser o link da entrevista dele, manda nos comentários aqui que eu mando para vocês, tá? Ele fala sobre isso, sobre qual é que é o efeito, né? Do açúcar. Da insulina, na verdade, a diabetes é em função do excesso de insulina no sangue, né? Sim. E o quão isso tá ligado aos nossos hábitos, né? A gente tem que se dar conta que o açúcar, né, que é a glicose ali, que dá diabetes, da insulina, enfim, não é só o doce que a gente come, né? O industrializado hoje muito tem açúcar. A maioria das coisas que a gente compra tem açúcar. Então, Não tem açúcar, mas tem dá o aspecto de doce. É o um, que que vene, é um tem? O veneninho. que tem então? É um veneninho, tá? Só pra te avisar. Então isso lá em casa, tipo, a gente tem cuidado mais. Doces é difícil a gente tem mais fruta, o chocolate 70 para umas emergências. E a gente tem usado o açúcar no Demerara, né? Que dos açúcares é o Menos pior. menos pior. Então, minha gente, defina o que tu quer pra tua vida e desenvolva os hábitos para isso. Pra chegar lá. No início é difícil, sim, mas no médio prazo e longo prazo é maravilhoso. Tu se acostuma. Compensa, né? Mas eu prefiro ficar aqui dormindo tarde e acordando cedo. Vai cobrar um preço, né? A gente precisa descansar. Mas eu prefiro comer o que eu gosto, que me dá prazer, pizza todo dia. Tudo bem. Vai ter um preço. E aí a gente tem que escolher. Eu não sei se é certo esse pensamento meu, e eu sempre me dou o direito de errar, e a gente tem que se dar, você também deveria se dar esse direito de errar, que eu penso assim, todo prazer está ligado a um sacrifício. O sacrifício vem antes ou depois, Escolha. né? Então comer pizza, eu gosto de hambúrguer, vou comer todo dia, é um prazer agora, mas o sacrifício vai vir depois. Seja o da saúde, ou, inclusive, o financeiro, né? Pô, vou gastar todo dia quanto de dinheiro em hambúrguer? Então tem dois sacrifícios depois. Sim. Ou eu cuido da minha alimentação, pô, não vou comer hambúrguer todo dia, pô, é um sacrifício, entre aspas, para mim, né? Mas a longo prazo é melhor, eu tenho uma saúde melhor? Sim. Faz sentido? Faz. Ou economizar, né? Nós falamos no episódio anterior sobre pressão financeira, correto? Se eu quero fazer a nossa casa, pô, poderia comprar um carro agora? O carro que eu quero? Poderia. Pô, é um sacrifício que eu tô fazendo porque eu não posso comprar meu carro agora. Pô, mas o prazer de eu ter a casa é muito maior e vai vir na sequência. Então é a gente entender isso, né? Uhum. E hábito é um hábito que não tem como extirpar um hábito, né? Não, só substituí-lo, né? Exatamente, exatamente. Eu tinha um amigo que tomava, não, um amigo nosso acordava de madrugada para tomar refrigerante, né? Ele agora vai parar de beber, de noite deu sede nele, vai parar de beber, não vai beber nada? Vai beber água? Ele até Troca o hábito, substituiu um né? pouco pela água com gás, né? Já Ótimo. é o caminho. O próximo passo Logo é troca, água sei. normal. É isso. Os hábitos são substituídos, né? E eu acho que tem um episódio que nós falamos sobre hábitos aqui. Porque eu me lembro
que nós falamos sobre gatilho, rotina e recompensa. Acho que a gente fala assim um pouco. Ô, Pablo, tem que colocar no link aqui o hábito, o link nos outro comentários. episódio? Do outro episódio aqui que fala sobre hábitos também. Que daí já complementa. Complemento. É isso então? E eu espero, do fundo do meu coração, que ninguém pense assim, eu não tenho hábito. Pelo amor de Deus, né? Nós somos feitos de hábitos, né? Todos os dias. Nós somos feitos de hábito, né? Uhum. Se tu pensa, talvez tu pensa parecido com isso, ou tu precisa de ajuda com os teus hábitos, procura lá nós lá para a mentoria CAP lá, que consciência. Vamos te dar a direção. Exato, a gente vai servir para você. É isso? É isso aí, minha gente. Comenta aí quais hábitos tu adquiriu nos últimos dias, hábitos bons. Comenta aí qual hábito bom que tu tem para inspirar, né, Marina? Isso aí. Ah, tu tem o hábito de se exercitar, de economizar, de investir. Qual o bom hábito que tu tem? Que tu julga assim, cara, esse hábito é bom. Esse hábito é essencial para mim. Exato. Comenta aqui, manda para alguém lá, manda, compartilha, espalha, vamos espalhar a mensagem, Isso aí. tá? Belezinha? Não fica em cima do muro. Os Beleza? mornos serão vomitados. Os mornos serão vomitados, isso aí. Tchau, gente. Até. Valeu!